Debate Bola 4 Linhas, começa agora o giro do Fluminense e Abel Braga conseguiu sua primeira vitória na nova passagem no comando tricolor. Mesmo com um jogador a menos, a equipe conseguiu vencer por 1-0 o Avaí no Ressacada, gol de Conca no primeiro tempo. E já começo com uma homenagem ao nosso comentarista Fernando Quaresma. Seria o retorno de Jedi? O mestre Yoda ontem realmente já começou com o pé esquerdo, mesmo com essa vitória. O mestre Yoda ontem realmente, pelos poderes do meu iogurte, né, cara? Pelo amor... Não, primeiro Por que não pelos poderes de Grayskull? Não, é pelos poderes lá do meu iogurte. Porque eu vou Não, e aquele iogurte Frozen ainda por cima, hein? Iogurte Frozen. Porque é o seguinte, olha só, é muito errado o que o Abel falou ontem em plena entrevista para a Rádio CBN. Não tem menor problema de falar que ele vai colocar um time 4-5-1. Ainda mais jogando fora, né? Exatamente, Lógico. mas não. Foi perguntado a ele, Abel, a sua tática agora é 4-5-1? E ele disse, aonde que eu sou 4-5-1? Eu sou 4-3-3. E ficou... Aonde que é 4-3-3? E aí ficou aquele silêncio e ele veio querer dizer que o Conca atacava pela esquerda e o Souza atacava pela direita. Souza? Eu não entendi nada. Souza é atacante? Eu Desde não sabia quando que o disso, Souza é atacante? Desde quando o Souza é jogador, hein? Souza não é nem jogador, não é nem meia, que dirá atacante. Tá maluco o Abel, pô? A única vez que eu vi o Souza ser atacante na minha vida foi na Portuguesa Santista. Só. Há muito tempo. Agora, isso daí é um absurdo. Ele dizer que ele tá jogando de 4-3-3. O Souza é atacante lá no Bahia, né? E outra coisa, o Souza não sabe atacar, o Souza não sabe defender. Tem que saber o que o Souza serve de útil na equipe do Fluminense, porque pelo menos o Conca, acontece. Ele é útil sim pro Fluminense ganhar dinheiro na venda dele. Vai pra torcida rir, pra torcida passar raiva, a torcida adversária rir. Na verdade, o Souza ontem ele só serviu pra uma coisa, completar o time. Talvez. É verdade. Talvez. E também aproveitando o papo que eu tinha falado em off ontem com o Fernando Quaresma, o time com um a menos, teve expulsão do Rafael Moura. Em vez de acionar um atacante depois disso, ele manteve o meio de campo. Ele arriscou o Conca no ataque. Não expôs muito o Fluminense, não? Claro que expôs. Virou 4-6-0. Claro que expôs muito o Conca, porque o Conca ele não tem nada de atacante. Exato. A única coisa que eu posso dizer que o Conca tem de atacante é pontaria. Ele, quando tem a chance de fazer os gols, ele faz os gols. Mas todos os meias ofensivos também chutam bem. Exato. A única coisa que eu poderia dizer de atacante que o Conca tem é exatamente isso. Porque ele não tem corpo, não tem nada que possa ser aproveitado como atacante. Não, o Fluminense ontem jogou praticamente o jogo inteiro sem atacante. Agora, se fosse, vamos dar uma visão aqui do jogo. 35 do segundo tempo, Rafael Moura foi expulso. Do primeiro. Não, eu sei, eu tô dando só um exemplo. Suponhamos que o Fluminense perdesse o Rafael Moura aos 35 do segundo tempo, aos 40 minutos do segundo tempo. Sim. Tudo bem, se ele quer segurar o time assim, eu até compreendo ele. Agora, 35 do primeiro tempo, essa banheira desse Rafael Moura me é expulso, entendeu? Tudo bem que ele não teve culpa. Ele não teve culpa e depois eu vou falar uma declaração do Abel que eu achei de extremo mau gosto. Agora, mais uma, e vocês vão saber, e vocês vão concordar comigo. E outra, ele desde os 35 do primeiro tempo, ele só ficou jogando com os meias. Faltou calça, faltou camisa, faltou manga. Só meia? Que isso? E o Quaresma, e você também falando assim sobre expor o time, ele expôs o Conca, que não tá vindo numa época muito boa, expôs o Conca ao ridículo, porque ele ia jogar de atacante, ele não tem cacuete de atacante. Lógico. Comprometeu demais, podia até queimar o Conca ainda mais com a torcida. Só não queimou porque o Conca acabou fazendo gol, né? Ah, sim, um gol típico de centroavante, por sinal. Exatamente. Lógico. O gol que ele fez, acho que talvez se desse pro Marquinhos não fazia, que perdeu uma cabeçada na cara do gol. Foi gol de inacreditável futebol clube. Aí foi mais mérito também desse goleiro deles aí, cara. O Alex. Ele cabeceou, na verdade, em cima do goleiro. Mas esse Alex pegou bastante ontem também.
Tá. Salvou muito o Avaí. Agora, o Abel também falou, antes de você falar sua declaração de mau gosto, o que vocês acham da declaração do Abel dizendo que a dignidade foi resgatada no Fluminense? Que dignidade que foi perdida? Eu não entendi. Perdeu 2 seguidas. Ué, mas isso aí não Seria é coisa do dignidade. futebol. Isso aí acontece no futebol. Perder 2, 3, 5 seguidas Não, acontece. E perdeu para times também que hoje em dia estão lá no topo da tabela. Exato. Perdeu para o Corinthians, perdeu para esse Bahia, que é um bom time. É verdade. Perdeu para a equipe do São Paulo no início. Então não Foi. perdeu dignidade. É o São Paulo completo ainda. É o São Paulo completo. E esses jogadores, você citou o Marquinho, o Bruno, jogadores que vinham fazendo uma temporada irregular, que eram o Marquinho e o Conca, jogaram bem, tiveram um destaque ontem. Ontem o Marquinhos saiu do jogo super cansado, né? Bastante. Ele se Sobrou doou em campo, né? Ele se doou o máximo pro time do Fluminense, talvez mais motivado pela renovação dele, né, com o Fluminense. E o Conca chamou o jogo para ele, não tinha outra forma. Ou ele chama o jogo para ele decidir, ou não sei o que seria do Fluminense. Voltando aos velhos tempos de Conca no Fluminense. Mas também é aquela tal história, né? Você com 10, você tem que se doar em dobro, né? Tem que correr em dobro para poder tentar suprir a falta de um jogador, né? E menos mal que o Fluminense perdeu um atacante, né? Você imagina se o Fluminense perde um zagueiro ou um jogador de meio campo. Depende, se ele perde o Márcio Rosário, na verdade ele não perdia ninguém, ele ganhava mais um. Isso é verdade. Se ele perde Souza, Márcio Rosário, Gum, tá perdendo nada. Mas vocês acham que o Marquinho e o Conca estão voltando a ter confiança neles próprios? Sim, principalmente o Marquinho, né? Que eu acho um jogador questionável. Mas taticamente ele é importante, né? Eu acho mais importante Marquinhos do que o Souza. Claro. Muito mais. Porque o Souza não joga nada tecnicamente e taticamente muito menos. E ainda por cima fica criando problema dentro de todas as concentrações que ele passou. Verdade. Eu já não falo nem que sim, nem que não em relação a essa pergunta, Sim. mas torço para que os dois voltem a se empenhar mais e sentir mais com vontade de jogar, né? De conquistar, de voltar ao melhor futebol de cada um. A expulsão do Rafael Moura nessa suposta agressão que ele teria dado ao Gustavo Bastos. Para mim não foi nada. Pra mim também não foi, não. Para mim foi uma forma de proteger que acabou batendo no braço, no rosto do Gustavo. O mesmo lance aconteceu ontem no jogo do Canadá. Canadá e Alemanha. Futebol feminino. Uma jogadora tomou uma mãozada no nariz, ficou com o nariz torto. Foi mesmo. Mas foi sem querer. Não foi querendo, foi uma coisa sem querer. Foi sem querer querendo, né? Não. Sem querer querendo é aquele que você finge que foi sem querer, mas foi querendo. Esse daí foi realmente sem querer mesmo. Eu acho que seria expulsão o lance do Rafael Moura se ele tivesse olhado e aí vou dar porrada nele agora. Mas ele não olhou? Não, o tempo todo ele estava pensando. O tempo todo ele estava pensando em proteger a bola. O momento que ele esboçou foi só para saber se o jogador ainda estava atrás dele, para ele proteger ou não. Agora, olha aqui. Então, se ele não olhou, para mim não era para expulsão, não. Olha aqui. Teve um lance também desse senhor jogador Bruno do Avaí. Do Avaí. Não é o Bruno Ávila. Não o Bruno Ávila, mas o Bruno do Avaí. Que ele deu Silva. Que ele deu uma entrada criminosa no Conca por trás, entrou deslizando, quase quebrou o Conca. Foi feia aquela. Era pra só ser tomou expulso. cartão amarelo. Ele bateu no Edinho, ele conseguiu a façanha de bater no Edinho. E não apanhou de volta. O senhor... No Disque MMA, Edinho, né? No Disque MMA, o nosso Shogun Rua, que é o Edinho, conseguiu levar uma pancada. Eu nunca vi o Edinho levar pancada. Ele levou ontem. Um cara desse deveria ser expulso e ter que ganhar um prêmio também. Né? É verdade. Porque conseguiu derrubar o Edinho. A arbitragem do Luiz Flávio. E também deu um tapa dentro da área do Avaí, em cima do Conca. Também era para ser expulso. E pênalti. Não foi. 2 pesos e uma medida? Que isso? Medo de árbitro caseiro seria? Mais ou menos isso. Agora, eu não quero ficar levantando polêmica, mas alguns jogos que vem acontecendo lá nessa ressacada, tá tendo uma arbitragem bastante duvidosa. O problema não é só na ressacada, não. O problema é na maioria dos jogos e principalmente contra os times cariocas. Eu ainda digo mais.
tanto Paulo César como o Luiz Flávio, sempre quando apitam jogos contra times do Rio, eles sempre prejudicam os times do verdade. Rio. Mal de família. E é sempre contra os times do Rio. É verdade. Agora, do lado da Avaí, a gente viu um time que teve mais posse de bola, principalmente porque jogou com a mais boa parte da partida. Foi aos 35 do primeiro tempo que houve expulsão, né? E aí ficou o segundo tempo inteiro também. Mas muito limitado, tecnicamente falando, né? E sempre bola alçada. Esse é que é o problema. Vocês acham que também é um pouco de equipe que está mal escalada? Equipe que tem jogadores ruins, tecnicamente falando, né? Esse processo de remontagem do Avaí, então, vai ser bem longo. Vai ser bem longo, bem demorado e eu acho que não vai ser só para esse Campeonato Brasileiro, não. Acho que vai ser para a Série B do ano que vem. O viu? Silas, quando viu que esse barco estava naufragando, rapidinho resolveu sair lá do Avaí. E foi ganhar dinheiro na Arábia. Agora, Isso. eu quero saber que quando- amor é esse que ele dizia ter pelo time do Avaí, que rapidinho foi embora. Quando ele viu que ele ia se lascar, né? É verdade. Pra mim, é mais ou menos como a música do Cazuza dizia, né? O seu futuro é duvidoso. É assim. Eu vejo o Gana, eu vejo o Du, é mais ou menos o futuro do Avaí. É. Então, a partir do momento que o Avaí perdeu o Silas e botou o Galo, ele quase que assinou já o rebaixamento deles. O Galo é muito, mas muito limitado. É A fraquíssimo. sentença de morte, né? Isso aí. Agora, voltando a falar do Fluminense, vem cá, o Souza é titular por mera falta de opção na reserva? Falta de opção, porque futebol o Souza não tem para ser titular mesmo. Sobe alguém da base, né? Como eu tô sempre falando Lógico. aqui. Agora, eu quero entender o seguinte, por por que que não usa o Diogo? E Tá o tempo inteiro no banco. por que ele não bota de titular o Matheus Carvalho, que foi bem ontem? O Matheus tem de entrar agora. O Rafael Moura não vai jogar. Ele deve botar o Ciro e o Matheus Carvalho, mas eu acho... Perde referência na área. Depende. Tem muitas formas de você jogar sem a referência. Você pode jogar com 2 jogadores de lado, mas você tem que sempre ter jogador na área para estar fazendo gol. O meia vai ter que estar se aproximando do ataque. Isso, rapidinho. Só para concluir aqui. Por favor, tira o Márcio Rosário, bota o Elivelton, jogador da base. Sim, Eu concordo. Concorda? Concordo. Muito bom zagueiro. Muito melhor zagueiro que o Márcio Rosário. Qualquer coisa, né? Mas o Fernando Quaresma. Rivelton. Agora, o Bruno Ávila falou da música lá do Cazuza. Lá do Cazuza. Como que é a mesma música? Fala aí de Seu novo. futuro é duvidoso. Eu vejo o Gana, eu vejo o Du. Exatamente. Sabe qual que é a música lá do Fluminense? Qual é? Do Abel? Ideologia. Eu quero uma pra viver. E naquela parte onde ele diz o seguinte, meus heróis morreram de overdose, é uma overdose de burrice. Você acha, então, que o Abel tem que manter o 4-5-1, que ele acha que é 4-3-3? Ele tem que manter uma tática cabível ao Fluminense, que não precisa ficar usando o Souza. Ciro ou Matheus Carvalho, se ele for optar por um Ciro. atacante? Ciro. Os dois. Eu já Agora acho são mais os o dois, Ciro, eu já acho mais o Ciro, porque o Ciro tem mais experiência, né? Só por isso, porque o Matheus é muito bom atacante também. Eu também acho. Também acho que devia dar uma chance pra ele. Os dois e o Matheus Carvalho no lugar do Souza. E outra coisa, eu não entendo por que o Fluminense emprestou o Wellington Nem pro Figueirense. É verdade. Muito bom, o menino, eu já tinha visto ele na Copinha, muito bom, não entendi por que não dá uma chance pra ele. Fez até gol ontem, né? Porque os Exato. times do Rio estão com essa mania de ficar trazendo medalhão, esses heróis que morreram de overdose, entendeu? E simplesmente fica emprestando essa garotada. É isso. E os inimigos estão no poder, né? Mas vem cá, ô Quaresma, qual foi a outra declaração do Abel que você não gostou, De hein? mau gosto. O Abel, simplesmente saindo no primeiro tempo, chamou a imprensa, reuniu e disse que o Rafael Moura foi culpado e saiu jogando, falou muita besteira em cima do Rafael Moura, dizendo que jogador não pode ser assim, que ele foi irresponsável, que ele prejudicou o time. Agora, tudo bem, se ele acha isso do He-Man, chega para o próprio jogador no vestiário E fala expõe com isso, ele, né? e expõe isso. Agora, vai chamar a imprensa, aí depois se faz de vítima. Não, é a imprensa que fica perseguindo todos os jogadores. Não é. Depois ele se retratou, inclusive, disso. Ele viu que não ficou
muito Não, mas aí bonito, já falou, né, né? pro lado Bonito dele. pro lado dele. Aí já falou, né? Já falou. A Já palavra falou, dada não não tem mais volta. jeito. Não volta atrás. E Fluminense e Atlético Paranaense, jogo quinta-feira, 9 da noite. É um jogo, como o próprio Diniz semana passada falou, é um jogo de 6 pontos. O Fluminense já ganhou do Avaí. Agora tem que passar o rodo em cima do Atlético Paranaense. É verdade. E pra você, Bruno Ávila? Pra mim, eu acho que o time do Fluminense não tem outro lugar que mandar o Atlético do que para as Ilhas Fiji, né? Tem que meter uma senhora goleada aí, Sou porque... eu que vou para as Ilhas Fiji daqui a pouco, porque é um absurdo os jogos do Fluminense. Eu vou colocar uma bigorna na minha perna e vou me jogar lá nas Cataratas do Iguaçu. Por quê? Porque o Abel está estragando o Fluminense com essa tática zagalística dele. Agora, uma perguntinha pra você. Quem você preferia, o Anderson ou o Abel? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Contrata um outro. O Muricy? O Muricy. Tanto é que ele foi campeão, ou não? Foi Foi campeão. Agora, você falou dele, muita gente critica esse próprio Muricy. Ele simplesmente foi campeão 4 vezes do Brasileiro, foi Sim. campeão agora da Taça Libertadores da América. E aí? Mas é o mesmo que saiu espinafrando a Em cima do estrutura Fluminense? do Fluminense. Mas ele tá errado? Ele está errado? Não. Então Pior pronto. que Não, mas olha só, estrutura ganha jogo, ganha título? Ganha jogo sim. Se fosse Ganha o jogo. Atlético Não Mineiro, ganha. era Não campeão. ganha? Não ganha. Não ganha? Não ganha. Olha só. Calma, Olha só. candidatos. Olha só. Calma, candidatos. Zona de rebaixamento. Atlético Paranaense, Sim. tá? E o próprio Coritiba Quem que é o também líder do tem umas- campeonato? É o O São Paulo, São né? Paulo, tá. Sabe o que o presidente do time do Hamburgo, onde estava o senhor Alex Silva, disse sobre o São Paulo? É o time mais profissional do Brasil e que mandou o Alex Silva para lá por causa disso, porque era o time que mais se aproximava dos times europeus. E o São Paulo é líder. E o Atlético Mineiro, Não ganha jogo? que não ganha título há 40 anos. Aí tem Atlético Mineiro no meio da tabela, Internacional no meio da tabela, entendeu? Título nacional, aliás, vamos deixar claro. Internacional no meio da tabela, Grêmio do meio pra baixo, o Grêmio também tem uma boa estrutura. O Cruzeiro perto da zona de rebaixamento, Sim. entendeu? Agora, peraí. Estrutura não ganha jogo. nem O ganha Grêmio título, tá não, usando velho. algum jogador da base? Não. Não. Então pronto. Você acabou de responder a minha dúvida. O São Paulo tá usando, ou Não. não? Tá Não, usando o São Lucas, Paulo- São o Paulo tá Casimiro. usando. E o Santos, que foi campeão agora da Taça Libertadores da América. Não, a estrutura não ganha. Ajuda, mas não ganha. Posso botar agora um pouquinho de... Fica à vontade. Por Fica à favor, não me vontade. Agora- batam. Por favor, não me Fica à batam. vontade. Água Bruno. fria nessa fervura. Eu acho que o time, quando ele tem um CT, ele tem uma estrutura, só a estrutura não ajuda a ganhar, não. Claro. Entendeu? A estrutura, ela ajuda você a ganhar quando ela é complementada com bons jogadores, com bom técnico, com salários em dia. Tudo isso faz num todo, gera o sucesso do time. Planejamento também Exatamente, um planejamento que é a palavra, acho que correta. Você planejando tudo, você consegue botar o time lá em cima. Agora, só ter estrutura aí, ganhei, não adianta, não ajuda. É isso ganha. aí. O ideal, que eu sempre defendo isso, é você mesclar jogadores jovens com jogadores Jogadores experientes. experientes. Aí sim, Você aí tendo uma sim, base eu concordo. forte, um CT forte, para quando os jogadores mais antigos se aposentarem ou serem vendidos e esses jogadores mais jovens ganharem uma certa experiência Claro. e passar tudo que eles passaram Para as outras para os gerações mais que novos. vêm, né? É isso que eu estou dizendo da base. E outra coisa, jogadores experientes que estejam a fim de jogar, que não queiram fazer do clube um spa ou que não venham para encerrar a carreira. Exatamente. A gente tem alguns casos aqui no Brasil, né? Sim. De Sim. Ronaldo, de Adriano, que tá querendo, do jeito que tá, parece que tá dando fim à carreira dele. O próprio Fluminense com o Deco. Isso, o Deco, o Belete. Belete, que passou pelo Fluminense, agora tá no Ceará. Vamos ver quando é que ele vai estrear de fato, né? Ceará que ele vai, né? Ceará que ele vai. Será que ele vai, né? Com os ânimos exaltados, o giro do Fluminense vai chegando ao fim. Mas ainda há tempo de mais sacanagem no recado final dos nossos comentaristas para a torcida tricolor. Fernando Diniz? Bom, o meu recado final vai aí para a diretoria do Fluminense, né? E para o seu Abel Braga. Ô, diretoria, tem que usar mais os jovens, né? E, Abel,
pelo amor de Deus, vamos parar com essas táticas zagalísticas, né? E botar o time mais pra frente, por favor, né? Bruno Ávila? Meu recado final vai para a diretoria do Botafogo, do Fluminense. Mas queria, pelo amor de Deus, pedir para vocês entrarem, se mexerem contra os árbitros que andam garfando o Fluminense. Esse é mais um, o Flávio... Luiz Flávio de Oliveira, ele realmente mudou, na minha opinião, o andar do jogo, invertendo faltas, dando cartão para jogadores e não mantendo a ideia dele para dar cartão para os jogadores do Avaí. Então, vamos se mexer, não deixa árbitro tomar conta não, porque senão o Fluminense vai ser prejudicado até o fim do campeonato. Fernando Quaresma? Olha, o meu recado final vai ficar por conta realmente do Abel. Ele tem que parar mesmo de ser mestre Yoda e tem que colocar a sua cabeça no lugar, porque o Fluminense não é teste. O Fluminense... Senão daqui a pouco ele vai para as Ilhas Fiji ou vai pro Exatamente. vulcão, né? E o Fluminense não é teste de máquina de iogurte para você ficar misturando sabor. Não é isso. O Fluminense é sério. O Fluminense é o atual campeão brasileiro. Ele tem que perder essa mania de ficar falando bobagem e ficar queimando o jogador para a imprensa. É isso aí. E olha que o Fluminense ganhou o jogo. Imagina se não tivesse ganho, hein? O negócio estava complicado aqui. O caldeirão ferveu aqui no debate-bola, nesse giro do Fluminense. O meu recado final também vai para o Abel. Agora que a dignidade foi resgatada, não está na hora de resgatar o futebol campeão brasileiro de 2010 de uma vez por todas, porque ele não apareceu ainda não. E os gols também, né? Até porque o Fluminense só fez 4, né? É verdade. O Debate-Bola 4 Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca, Unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meyer, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o blog 4 Linhas, www.radio4linhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, www.radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.